a gente entende que isso é sacrifício de tolo. Deus não recebe esse sacrifício. O sacrifício tem que ser vivo e tem que ser eficaz, com alegria. Então, quando a Bíblia fala, através de Paulo, Cristo te iluminará. Então, a promessa da transformação, né, é a metanoia, mudança de mente. Então, todo momento tem que acontecer isso na nossa vida. Então, a iluminação de Cristo, ela não vem antes do despertar. Ela vem depois da obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. É isso que João deixa escrito para nós. Então, a gente entende que quando nos levantamos, a visão espiritual se abre. Não é? O profeta Isaías, ele vem falar conosco sobre a águia. Né? Você vai estudar na Bíblia Sagrada sobre a águia. Nós precisamos ter visão de águia. A visão espiritual, ela se abre, ela amplia, a direção se torna clara. Você passa a ter mais desejo de congregar, de estar na igreja, de envolver nas coisas de Deus. Então, o propósito ele volta a arder no coração da gente. A gente passa a sentir algo sobrenatural no nosso coração. O desejo de estar na casa de Deus, o desejo de orarmos, o desejo de fazer algo para Deus. Então, são princípios espirituais. Luz não é para quem dorme, luz é para quem decide andar, não é? Quem está dormindo geralmente apaga as luzes. Então é muito fácil você entender o que o Espírito Santo quer para mim e para você. Então é um chamado profético nesses dias, não é? Não como ser um profeta, é uma palavra profética que é totalmente diferente. Então hoje o Espírito Santo, ele não está apenas ensinando, ele está nos ativando a viver o novo, porque geralmente a gente faz muitas promessas, então chega de viver no automático, né? Porque, nossa, domingo eu tenho que ir para a igreja, nossa, tem a célula, isso é viver no automático. Então você tem que ter esse desejo. Chega de uma fé sem ação, não é? Às vezes a pessoa, ela não quer fazer nada na igreja, ela não quer fazer nada em prol do reino. Ela fala que tem fé, mas vive uma vida estagnada. Então, é chegado o momento de um chamado sem resposta, né? Então, nós precisamos despertar, levantar, sair da zona de conforto e nos posicionar, né? E quem sabe ter coragem de dizer para Deus: eis-me aqui, usa-me, né? O que Deus colocou em você ainda está vivo. Você precisa acreditar. O dom não morreu, a promessa não expirou. As promessas, a Bíblia tem em média 8.000 promessas para mim e para você. Então o chamado, ele não foi cancelado, ele ainda vive. Então nós precisamos acreditar que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, se você ouviu essa palavra, não endureça o seu coração, independente do seu credo religioso. Há uma necessidade de orar mais, servir mais, porque a Bíblia diz que é melhor servir do que ser servido, não é? Precisa se posicionar hoje e dizer: eis-me aqui, Senhor, irei fazer a tua obra, irei ser mais ativo nas coisas do Senhor. Então Deus, ele não desperta quem quer ouvir apenas uma mensagem, ser apenas ouvinte, mas quem está pronto para viver uma mudança, a viver a metanoia. Então há essa necessidade de você estar na igreja, mas com alegria, não é? Servir ao Senhor com alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, diz a você, diz a mim. A igreja, não é? Somos nós. Então eu preciso que você desperte.
Eu preciso que você viva uma vida de decisões, uma vida de renovação espiritual, entendeu? Espero que você possa, nesse momento, dizer: eis-me aqui, Senhor. E Deus, Ele tem pressa em te usar. Deus, Ele quer te usar. Então, há apenas essa necessidade de você se dispor. Desperta, porque o tempo mudou, não é? Então, quando Paulo escreve aos Efésios, 64 anos depois de Cristo, ele dizendo: desperta porque dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então você precisa receber como uma palavra profética na sua vida, como Deus está te chamando, para esses últimos dias, como diz a palavra de Deus, E a gente entende que o Senhor, Ele também está nos dizendo que há pessoas que Deus, o Espírito Santo, ele vem despertando, mas ainda vive presas a ciclos antigos, ciclos viciosos, algo que lhe escraviza, o desânimo espiritual, o desânimo de trabalhar para Deus. Então, Deus diz: eu não te chamei para sobreviver, eu te chamei para manifestar minha glória. Então Deus, Ele quer que a glória dele seja manifesta através de nossas vidas, do nosso andar, do nosso trabalhar na sua obra, porque a obra do Senhor está sob a nossa responsabilidade, como diz aqui na Bíblia Sagrada. Então esse texto, ele não é apenas uma exortação, é um decreto espiritual para mim e para você. Então, quando o apóstolo Paulo, ele está liberando essa palavra, podemos dizer uma palavra de ativação para uma igreja que entrou em letargia espiritual, uma igreja desanimada, em um tempo que vai exigir de mim e de você um posicionamento. A igreja de Cristo tem que ser uma igreja alegre, uma igreja viva, avivada, Quando as pessoas estão assistindo o culto, ou participando do culto, tanto presencial como online, elas precisam perceber que é uma igreja espiritual alegre, avivada, é uma igreja viva, é uma igreja animada, é um povo animado, porque estão servindo ao Senhor, estão oferecendo um culto racional ao Senhor,